Bom dia, oitavo ano. Olha só, hoje nós começamos a nossa apostila do terceiro bimestre e essa apostila vai falar sobre o capítulo 9, Brasil, Império, Primeiro Reinado. Essa parte, ela fala de Dom Pedro, no seu primeiro reinado, vai falar da Constituição, da primeira Constituição que Dom Pedro acaba não aprovando, vem uma segunda Constituição, quer dizer, vai falar sobre vários fatores. Aí eu estava olhando no YouTube, eu achei uma explicação para vocês maravilhosas. E eu gostaria que vocês acompanhassem com a apostila na hora que vocês verem o vídeo desse professor, porque ele fala e dá para você ter uma sequência com a apostila. A única coisa que ele não fala nesse vídeo é sobre a noite das garrafadas. Isso ele não fala. Então, eu vou estar passando para vocês. Eu vou estar dando a introdução e depois vou falar sobre a noite das garrafadas, porque eu acho que é importante, e nesse vídeo ele não fala. Aí, quando vocês forem assistir, vocês vão estar assistindo o meu vídeo primeiro, que eu vou estar pondo ele como número 1, e depois vocês vão ver que ele fala do Brasil, do Império, do Primeiro Reinado muito bem, e fala dele inteirinho. E eu acho que vai ser muito legal vocês assistirem esse vídeo, ok? Então, vamos lá. Capítulo 9, Brasil, Primeiro Reinado. Tá aqui, a gente começa essa apostila, que é a 3, do terceiro bimestre. Então, aqui fala o seguinte, que a proclamação da independência representou o início do Império, um novo período da história do Brasil. Como vocês viram na última apostila, ele encerra com a independência do Brasil, que teve as seguintes fases. O primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, que teve as seguintes fases. Primeiro reinado, período regencial, de 1831 a 1840, e segundo reinado, de 1840 a 1889. Aqui tem uma obra do Jean-Baptiste Debrecht, que ele faz um apanhado desse primeiro reinado. Aí ele mostra aqui, ele faz um movimento, né, de escravos, né, armados, mas as pessoas do outro lado, os homens que já moravam no Brasil e não queriam a abolição da escravatura, e o Dom Pedro. Dom Pedro aqui, ele tá meio estranho, ele parece mais uma mulher, né? É como se fosse uma representação de teatro, com as crises que estavam acontecendo no Brasil naquele período. Esse vídeo que eu separei para vocês do YouTube, com esse professor, ele fala muito bem isso. E ele vai dando fase por fase. Por isso que eu gostaria que vocês acompanhassem pela apostila, porque dá para acompanhar bem. E acho que vai ser muito bom para vocês. Vocês podem ir grifando aquilo que ele está falando que é importante, e que vocês vão ficar totalmente atualizados, ok? Aqui na página 3 tem Organizando a História. Leia as afirmativas a seguir, marcando V para verdadeiras e F para as falsas. As cortes portuguesas pressionavam pelo retorno de Dom João VI a Portugal e pela retomada dos laços coloniais com o Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ao retornar a Portugal, Dom João V nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro, monarca do Brasil. Verdadeiro? Não, falso, porque Dom João, ele sai do Brasil, ele vai para Portugal e deixa seu filho aqui somente para garantir as terras brasileiras. Não porque ele queria se separar do Brasil ou coisa parecida. Ele somente queria que seu filho ficasse representando Portugal no Brasil, na colônia de Portugal. Em janeiro de 1822, em um ato que demonstrava clara desobediência em relação a Portugal, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. Verdadeiro. Dom Pedro realmente ele declara o dia do fico
que permaneça no Brasil, ele não quer sair do Brasil. Dom Pedro obteve apoio popular ao projeto de independência, evidente no ato da proclamação. Falso. Dom Pedro I ele não tinha todo o apoio. Aliás, a maioria não queria que ele declamasse a independência, porque eles tinham medo que de monarquia virasse uma república. Então, a maioria não queria que o Brasil fosse independente. Leia o texto a seguir sobre a proclamação da independência do Brasil. O resultado, em 7 de setembro, foi o conhecido brado de independência ou morte. Isto é, o grito do Ipiranga, que hoje é celebrado como a declaração da independência do Brasil. Entretanto, para os contemporâneos, este fato não teve significado especial. Essa independência ou morte foi o grito do Ipiranga, né? Que hoje é celebrado com a declaração de independência do Brasil. Ai, desculpa, eu voltei. Mas eu vou dar sequência daqui, que eu acabei me atrapalhando com o telefone que tocou. Entretanto, para os contemporâneos, este fato não teve significado especial, sendo noticiado apenas sob a forma de um breve comentário no jornal Fluminense. O Espelho, com data de 20 de setembro, para a maioria dos atores principais, a separação, embora parcial, já estava consumada. Então, com base nesse texto, analise as alternativas a seguir. A questão da emancipação do Brasil não tinha importância para aqueles que viveram no século XIX. A proclamação em si não foi o fato mais importante, pois atitudes anteriores tomadas por Dom Pedro já demonstravam o caminho para a emancipação do Brasil, ou a proclamação da independência gerou grande surpresa na época, pois Dom Pedro não dava indícios de que se afastaria dos desejos portugueses. A resposta correta, gente, é somente a 2. A proclamação em si não foi o fato mais importante, pois atitudes anteriores tomadas por Dom Pedro já demonstravam o caminho para a emancipação do Brasil, ok? Então, esse daí eu iniciei e eu vou falar sobre a Noite das Garrafadas, porque a Noite das Garrafadas não aparece no vídeo que eu separei para vocês. Então, vocês vão estar assistindo esse vídeo primeiro, mas não deixe de assistir o outro, porque o outro fala de todo o resto do capítulo. E aí, quando vocês terminarem o outro, na segunda aula, vocês vão fazer o exercício desse capítulo. Por isso que eu falei, aproveitem para assistir o outro vídeo, e conforme vocês vão assistindo, já vai acompanhando na apostila, já vai vendo as perguntas que com certeza vocês já vão conseguir responder, ok? A Noite das Garrafadas, ela foi... As camadas mais populares, urbanas, que moravam na cidade, mostravam seu descontentamento com o governo de Dom Pedro I. Em episódios como a Noite da Garrafada, que aconteceu em 11 de março de 1831, no Rio de Janeiro. Após uma viagem de Dom Pedro I a Minas Gerais, alguns portugueses organizaram-se para saudá-lo. Os brasileiros avançaram sobre a área da cidade em que se concentrava a população de origem lusitana, em um local que era conhecido como Quarteirão Português. Esse quarteirão português vinha destruindo os preparativos para a festa da saudação, porque eles eram contra Dom Pedro. Os portugueses revidaram e o tumulto perdurou por 3 dias. Esse episódio é um exemplo de como a tensão entre brasileiros e portugueses estavam acentuadas, porque eles não queriam a independência, eles não queriam se separar de Portugal. A Noite das Garrafadas foi acontecida pelo assassinato do jornalista Líbero Badaró, editor do jornal Observador Constitucional, um periódico de caráter liberal que tecia duras críticas ao poder de Dom Pedro I. Quer dizer, ele vivia criticando as ações que Dom Pedro tomava, que também vocês vão ver que ao longo do percurso não eram atitudes louváveis. Badaró, por meio do jornal, incentivou manifestações comemorativas das revoluções liberais.
que aconteciam na Europa, como a queda do rei francês Carlos X. As agitações que seguiram pelas ruas de São Paulo resultaram em várias prisões, que foram duramente criticadas pelo observador. Líbero Badaró, na noite de 20 de novembro de 1830, foi vítima de uma emboscada e morreu em consequência de um tiro no estômago. Há registro de que antes de morrer teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. As publicações liberais transformaram o Líbero Badaró em um mártir da liberdade de imprensa e propaganda, mais críticas ao imperador. Além dos fatores já mencionados, também geraram descontentamentos o autoritarismo imposto mediante a criação do poder moderador. O massacre dos revoltosos da Confederação do Equador em 1824, a assinatura com o governo inglês de um tratado estabelecendo o fim do tráfico de escravizados em 1826 e a renovação dos acordos de 1810, com a Inglaterra sem a aprovação da Assembleia Geral do Parlamento. Essas atitudes afastaram a aristocracia brasileira do imperador, quer dizer, ele perdia a sua tanto popularidade como seu apoio. As versões sobre Dom Pedro I não cessavam, como resume um texto a seguir. Após a morte de Dom João em 1826, suas prioridades voltavam-se para a política externa, em função do imbróglio gerado pela questão sucessória em Portugal, as dificuldades para sustentar a guerra na Cisplatina e a renovação dos tratados com a Inglaterra, o que acabava por influir decisivamente na condução dos negócios internos. Ao mesmo tempo, a insistência em manter um círculo privado na corte, formado essencialmente de portugueses, associava-se às práticas cortesãs do antigo regime e acendia o temor de adesão a ideias de um governo mais centralizado e absolutista. Então, aqui ele faz um apanhado geral da situação que eles se encontravam. Assim, no dia 7 de abril de 1831, diante da insatisfação geral dos brasileiros que, por meio de conflitos, demonstraram seu descontentamento, Dom Pedro I abdicou do cargo de imperador em favor de seu filho Pedro II, que até então era só Pedro e viraria Pedro II. As esperanças estavam depositadas no menino, que na época tinha 5 anos de idade, portanto, incapaz de tomar decisões e comandar o Brasil. A abdicação foi a forma encontrada por Dom Pedro I para garantir a manutenção da monarquia no país. Depois do ato, o imperador retornou à Europa para lutar pelo poder de Portugal, tá? Que estava em risco. Essa página que eu falei com vocês, então eu iniciei no início do capítulo, corrigi aquelas questões que estavam lá falando do capítulo anterior e vim para a página 16, A Noite das Garrafadas, que não tinha no resumo, nessa aula que eu peguei para vocês. Então, assim a gente encerra essa apostila e vocês vão fazer os exercícios da 17 e da 18 para a gente corrigir na semana que vem, ok? Aí encerra esse capítulo. Aliás, vocês vão entender super bem, porque tá bem explicadinho mesmo. Vocês não vão ter dificuldade, ok? Tchau!